Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao quinto episódio da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução ao que é a vida de seguir a Cristo, a vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre o que é que deu errado. O que é que deu errado aonde? Bom, nós já falamos um pouco sobre a criação, e se vocês leram os primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis, vocês vão ter reparado que de vez em quando, a cada etapa ou cada 2 etapas, Deus olhava para o que ele tinha feito e dizia, isso está bom. E quando ele terminou a criação, quando ele, na última etapa, criou o homem e a mulher, tendo terminado, ele olhou o conjunto da sua criação e disse, está muito bom. Aliás, antes que eu continue, gostaria de mencionar 2 coisas que esse bom e muito bom tem a dizer sobre Deus. Primeira coisa é o seguinte, ele realmente criou uma coisa perfeita, ele é perfeito, ele só podia criar uma coisa perfeita, ele se achou satisfeito com a criação, pelo padrão da criação, ele olhou aquilo e disse, é bom. Mas a outra coisa que eu queria que vocês notassem é o seguinte, uma força cósmica não tem um senso estético nem ético. Não tem como uma força cósmica dizer que uma coisa é boa. Tem pessoalidade. Nunca se esqueça disso. Quando você estiver se dirigindo a Deus, seja em louvor, em cânticos ou em oração, lembre-se de que nós estamos falando com uma pessoa diferente de nós, uma pessoa perfeita, uma pessoa que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, mas uma pessoa, não uma força, não uma coisa sem pessoalidade, impessoal. Não é isso não, tá? Mas então voltemos ao que nós estávamos conversando. Que Deus criou e achava tudo muito bom. E isso nos provoca hoje um certo desconforto, porque nós olhamos em volta e nós não encontramos esse muito bom. Encontramos, às vezes, numa linda paisagem, encontramos num belo animal, encontramos numa atitude maravilhosa de uma pessoa. De vez em quando encontramos. Mas o que mais encontramos? Nós encontramos forças na natureza que destroem terremotos, vendavais, secas, tsunamis. Nós encontramos tudo isso. Em vez de encontrar o ser humano cheio do Espírito de Deus, lembrando-nos também nos primeiros 2 capítulos de Gênesis que nós vimos que, tendo Deus criado o homem, soprou nele o seu Espírito, a vida do homem começa com o Espírito de Deus soprado para dentro dele. Em vez de ver evidências desse sopro divino, nós vemos guerras, nós vemos ansiedade, nós vemos desamor, nós vemos racismo, nós vemos de tudo que é ruim, opressão, escravidão no mundo. Tudo isso é uma realidade tão presente que temos o direito de nos perguntar, será que é tão bom assim o que ele criou? Se é tão bom o que ele criou, o que é que deu de errado? E é isso que eu queria tratar com vocês. Porque na história que é contada no livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus dá uma instrução a Adão. Ele diz, Adão, presta atenção no que eu vou te falar. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer desse fruto, certamente morrerá. Essa foi a única instrução negativa que Deus deu a Adão. O único pedido de obediência, porque de resto, Deus não precisava de instruções detalhadas de como viver, não precisava de leis que tivesse que obedecer, porque ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Mas Deus deu essa palavra de cuidado para ele, disse, olha, dentro da sua liberdade,
tem uma coisa que você não pode fazer, que é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você morre. Bom, no jardim tinha uma serpente. E essa serpente, que é Satanás, se acercou de Eva e chamou ela do lado e disse: por que você não come desse fruto? E a Eva disse: porque Deus proibiu e ele disse que se eu comer, eu morro. E a serpente disse: pois é, Deus mentiu para você. Isso aqui é o mecanismo de opressão, porque Deus tem medo que, se você comer desse fruto, ele sabe que você vai ficar igual a ele em poder e conhecimento. E ele não quer a rivalidade de vocês. Então, para afastar vocês desse poder que está à sua mão, ele deu essa proibição, essa é a explicação. E eu, por minha conta, ainda vou adicionar o seguinte: pode comer porque é gostoso e não engorda. Mas, de qualquer maneira, Eva caiu nessa história, comeu. Aí chegou Adão, ela contou para Adão o que a serpente tinha explicado, e Adão também comeu. Qual foi o resultado? Deu tudo errado, porque essa desobediência a Deus, esse afastamento da harmonia perfeita com Deus, nós chamamos de pecado. Pecado se divide em várias categorias hoje, mas isso é por conta dos homens. O fato é o seguinte: você não está em sintonia com Deus, está numa situação de pecado. E é o que aconteceu com Adão. Rompeu-se a ligação através do Espírito de Deus entre Adão e Deus. Não houve mais essa comunicação. Agora, essa desobediência de Adão é muito mais séria do que a gente imagina. Primeiro, porque ela é transmitida geneticamente de uma pessoa para outra pessoa, de uma geração para outra. Somos todos descendentes de Adão, somos todos pecadores. Não tem como escapar. A segunda coisa que precisa ser ressaltada é o seguinte: não se trata apenas de um estranhamento, de uma separação, de um distanciamento do homem com Deus, a ponto de Deus e o homem não conseguirem mais dialogar como dialogavam antes. E, mais importante ainda, o ser humano passou a não conhecer a mente de Deus e o que era bom para o próprio ser humano. Mas, além desse distanciamento do homem de Deus, a consequência é cósmica, é universal. Hoje, os astrofísicos, os que entendem de física no universo, nos asseguram que o movimento de todos os astros faz com que o universo caminhe para sua própria destruição. Já pensaram isso? Esse universo de bilhões e bilhões de galáxias, cada um com bilhões e bilhões e bilhões de estrelas e outros astros, caminha para a destruição. Numa das suas cartas, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve que o universo inteiro geme à espera da salvação. Toda a criação geme esperando a salvação. Ela foi afetada pelo pecado. A consequência do pecado de Adão é cósmica, não é só da raça humana. E é por isso que nós temos, no mundo que nos cerca, nós temos uma lembrança que é mantida por Deus, porque Deus é bom, Ele não destruiu a raça humana inteirinha. Ele a mantém, e nós temos momentos em que nós temos vislumbres deste universo bom que Deus criou. Temos esses momentos, temos os momentos entre seres humanos. Atenção, não só entre cristãos,
Entre não cristãos, nós temos os momentos em que nós vemos Deus agindo através de pessoas, qualidades boas, virtudes. Temos momentos, mas nós nascemos pecadores. Isso quer dizer o seguinte, que nós não somos pecadores porque pecamos. Você tem uma pessoa que está indo bem maravilhosamente e não é pecadora. Aí um dia ela faz não sei o quê, virou pecadora. Não é assim. A nossa natureza é de sermos pecadores. Essa é a nossa herança em Adão. Somos pecadores e por sermos pecadores, nós pecamos. Uma das consequências, então, de perdermos essa ligação natural com Deus que Deus tinha com Adão, e Adão com Deus era de duas mãos antes do pecado, é que nós não sabemos, o ser humano não sabe mais o que é o certo e o que é o errado. Ele não sabe. Ele depende de informações. É por isso, por exemplo, que no Antigo Testamento você vai encontrar as leis. O que são as leis? As leis são um lembrete para o ser humano que não se lembraria delas ou não as conheceria naturalmente, porque ele não sabe mais o que é certo e errado. Então é um lembrete do que é o certo e o que é o errado. Faça isso, não faça aquilo. Deus deu leis para o ser humano. E o ser humano não consegue cumprir essas leis, nunca conseguiu. Então é isso que nós temos hoje. Olha para a nossa sociedade. Nós temos uma sociedade em que cada um tem a sua verdade, cada um acha que sabe como deve viver, não existem regras fixas ou absolutas. O que eu acho verdade hoje, amanhã não é mais a minha verdade. Eu mudei, eu aprendi outra coisa. A gente vai de modismo em modismo, de ideologia em ideologia, de conceitos éticos em conceitos éticos. Não temos mais firmeza em nada. O ser humano procura ser o seu próprio salvador através de empreendimentos, através de posturas, através da cultura, através do que quiser. É uma mistureba de coisas hoje, cada um do seu jeito. E ninguém se entende porque não há uma verdade absoluta entre os homens. E o homem perdeu o contato com Deus. Isto é o resultado de Adão ter comido daquele fruto. A grande lei de Deus é essa. Quem peca, morre. E eu não sei se você já notou, mas se há uma estatística que funciona, é que 100 entre cada 100 pessoas, eventualmente, cedo ou tarde, morre. Porque essa é a grande lei de Deus. O pecado traz a morte. Como Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Eu gostaria de convidar você para ler, então, Gênesis capítulo 2, versículo 17 em especial. Ler Gênesis 3, porque lá vocês vão descobrir algumas consequências inéditas e inesperadas do pecado. E Romanos 3, 23. E para o nosso papo sobre esse assunto, que vai ocorrer em breve, pense no seguinte: você se considera um pecador? Ou você se vê como alguém que escorrega de vez em quando por causa da sua própria humanidade? Na sua opinião, quais as desculpas mais comuns que damos pelos nossos pecados? Por que os nossos pecados aconteceram? Pense nisso para quando formos discutir. E até lá, um abraço e até breve.